Agora, informação de São Paulo. A gente vai falar sobre o futuro da concessão da Enel. A Agência Nacional de Energia Elétrica deve tomar uma decisão, inclusive antes das eleições. É a Natália Lauxen que está com a gente. Por que eu destaco esse ponto, né, Natália? O quanto que esse tema aparece bastante nas várias disputas eleitorais, devido aos problemas registrados, principalmente na capital paulista. Exatamente, Carol, a gente já tem uma data, viu, que foi estipulada 11 de agosto, então a ANEEL deve analisar os próximos passos do processo que pode levar à caducidade dessa concessão da Enel. Tem três possibilidades aí que podem aparecer nesse dia 11 de agosto, ou manter o processo de caducidade em andamento, ainda também anular a decisão que abriu esse processo ou determinar o arquivamento de todo esse procedimento. O relator do caso, o diretor Fernando Mosna, afirmou a gente aqui da CNN que pretende levar o recurso à sua última reunião como integrante da diretoria. Caso o processo seja mantido, a Enel não perde a concessão, né, de uma forma automática, o que significa que essa decisão vai permitir apenas que continue a apuração administrativa, que aí sim pode resultar na perda da concessão. Segundo o Mosna, a abertura do processo aconteceu depois de manifestações da área técnica da Procuradoria da ANEEL concluírem, né, essas perícias técnicas concluíram que havia, sim, elementos suficientes para instaurar uma investigação formal. Do outro lado, a Enel diz aí, sustenta que essa decisão deve ser revista porque houve mudanças nos critérios de avaliação da fiscalização, inconsistências na metodologia utilizada pela ANEEL e ausência de metas formalmente pactuadas para a recomposição do fornecimento de energia após eventos climáticos. A gente relembra, Carol, que tudo isso começou de uma forma mais incisiva, né? Depois daquele temporal lá de 10 de dezembro de 2025, foram mais de 4 milhões de clientes sem energia elétrica. Segundo a Enel, 80% dos consumidores tiveram até o reabastecimento da energia já efetuado num prazo de 24 horas. Mas isso tudo desencadeou, então, essa análise técnica que agora vai depender desse 11 de agosto para saber se o processo segue em andamento para possível caducidade. Lembrando que a Enel aí atende mais de 8 milhões de imóveis em 24 municípios aqui da região metropolitana, incluindo a capital paulista. A gente vai ficar de olho, aguardando aí essa expectativa do dia 11 de agosto, onde a gente vai saber se esse processo de caducidade vai seguir em andamento, ou se vai ser anulado, ou se vai ser ainda arquivado. Carol? A gente está falando desde um processo que começou em 2024 e aguardamos a conclusão. É a Natália Lauxen acompanhando, mas já com esse prazo estabelecido. Olhar para esse calendário. Obrigada, viu, Natália? Tem agora informação lá do Rio de Janeiro com a Roberta Camargo. Rio que registrou quase 3 mil casos de importunação sexual contra mulheres no ano passado. Roberta, a gente está falando aqui do maior número da série histórica. Qual é o cenário que você traz aí para a gente no Rio e como é que as autoridades nesse momento estão trabalhando, inclusive com ações preventivas no Rio de Janeiro? É importante, né, Carol? Pois é, esse é são dados, na verdade, do Dossiê Mulher 2025 do Instituto de Segurança Pública. É importante a gente começar falando o que é importunação sexual. Gesto, tocar uma mulher, qualquer tipo ali de conduta que não seja autorizada por ela, já é considerada importunação sexual, né? Direcionada a esta mulher. Isso é crime, gente. Abordagem invasiva com a mulher, por exemplo, também, isso é crime. Pode gerar aí uma pena de até 5 anos de prisão. Então, a gente tem uma imagem que mostra essa crescente dos últimos 5 anos, de acordo com o Instituto de Segurança Pública. Lá em 2020, por exemplo, foram 992 casos. E aí a gente vê esse número aumentando consideravelmente, chegando até 2025, com essa alta aí, que é o maior número da série histórica, ou seja, desde quando o ISP começou a fazer esse tipo de levantamento, 2.723 casos. E reforço, esse tipo de número é super importante para a gente mensurar o que está acontecendo, né? Mas ao mesmo tempo também existe uma subnotificação muito grande. Então a gente vê essa crescente porque as pessoas estão denunciando mais também. 90% dessas vítimas, isso também não surpreende, né? 90% das vítimas são
mulheres de importunação sexual, né? São mulheres. E aí a gente tem uma outra imagem que fala do perfil dessas mulheres, né? Como é que está, por exemplo, esse recorte racial, recorte de idade. Então a gente tem o recorte racial. Pretas e pardas, 51,9% dessas mulheres são pretas e pardas. Aí, no início, tem 35,6% dessas mulheres têm entre 18 e 29 anos, são mulheres jovens, né? E olha só, infelizmente, esse número aí, com relação às crianças e adolescentes até 17 anos de idade, são 27,5%. Desses dados apresentados pelo ISP, né, que são obtidos a partir do dossiê mulher, ele é analisado a partir de registros de ocorrência. Então, por isso que é super importante também, sofreu qualquer tipo de situação, fazer o registro de ocorrência, porque aí vira dado, dá para ajudar a mensurar a circunstância. Eles também conseguiram fazer um recorte com relação aos locais onde isso acontece. E aí a maioria dos locais está voltado justamente para espaços públicos, que é indicado pelas vítimas, residências, estabelecimentos comerciais e até transporte público, que a gente vê bastante também acontecer, a gente comenta também, vira e mexe aqui na programação alguma situação desse tipo. A maioria dessas pessoas que praticam esses crimes são desconhecidos das vítimas, são pessoas conhecidas das vítimas. E isso acontece muito mais, olha só, nos dias úteis, né, ali durante a semana, de segunda a sexta-feira. É muito importante, como eu falei, esse tipo de mensuração, porque ajuda a gente a ter ideia da quantidade de ocorrências, né, da regularidade desses crimes, mas ao mesmo tempo também tem muita subnotificação. Então esse dossiê Mulher de 2025 mostra esses casos que foram registrados, né, mostra que no ano passado, em 2025, houve esse aumento aí considerável. Então, na comparação com 2020, a gente tem aí, em 2020 foram 992 casos, em 2025, 2.723 casos. E também, além dessa alta gigantesca, né, de 2020 para 2025, que é o maior número na série histórica, desde que começou a ser feito esse tipo de medição pelo Instituto de Segurança, pelo ISP, né? Isso também mostra que 90% dessas vítimas são mulheres. Então, um recorte bem necessário, bem preciso, mas também que cada vez mais essas mulheres possam fazer esses registros de ocorrência e não sofrerem caladas, né, Carol? É isso, é importante, né? Porque a gente fala aí desses casos que vêm a público, que as autoridades têm conhecimento, mas há muita subnotificação. Roberta Camargo com informações pra gente lá do Rio de Janeiro. Obrigada, Roberta.